peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Atos capítulo 4, do versículo 1 até o 12. Se você puder, fique em pé, por favor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Toda a igreja? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos, entendermos, ó Pai, e guardarmos a sua palavra. Que essa palavra poderosa possa alcançar o coração de cada um de nós aqui, Deus, e operar coisas maravilhosas em nossa vida. Senhor, me ajude e me capacite na força e no poder do Espírito, para que eu possa fazer tudo conforme a sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Meus queridos, o título da mensagem de hoje é Jesus, o nome sobre todos os nomes. Há nomes que geram um pouco de estresse, né? Não preciso nem ilustrar aqui, que eu acredito que todo brasileiro hoje em dia está ciente de alguns nomes que não valem a pena serem citados. Também nós sabemos que há verdades que, quando são ditas, elas incomodam muitas pessoas. E é claro, toda verdade, sendo de acordo com os princípios e os valores de Deus, causam inquietações no coração daqueles que ouvem estas verdades. E aí eu pergunto para você: você já presenciou alguém tendo que defender uma verdade impopular? Uma verdade que não dá muitos likes, que não promove muito o seu nome ou o nome da pessoa que está defendendo esta verdade. Eu acredito que se Pedro estivesse nos nossos dias, vivendo entre nós, e ele tivesse dito o que ele disse aqui, que nós lemos diante das autoridades, eu acredito que, muito provavelmente, ele seria inserido na prática do cancelamento. Ele não só não receberia likes, curtidas, né, que é quase a mesma coisa, como ele seria cancelado de alguns grupos de WhatsApp, por exemplo, ou então bloqueado em algumas redes sociais, porque a verdade que Pedro estava defendendo e defende aqui à luz da Bíblia é uma verdade impopular, que muitas pessoas não querem ouvir. Mas Pedro, com ousadia e cheio do Espírito Santo, diante de um tribunal religioso poderoso, que tinha poder para prender, soltar, deixar viver ou então até matar, ele ousadamente, cheio desse Espírito, falou com autoridade diante de líderes hostis, diante de pessoas ameaçadoras. Ele declarou algo que desafia culturas, tradições e sistemas religiosos. Ele disse com todas as letras e no poder do Espírito Santo o que está escrito no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro.
Não há como ser salvo em nenhum outro, e por nenhuma outra pessoa, e por nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Meus irmãos, essa declaração é a essência da fé evangélica. É por ela que nós existimos, é por ela que nós cantamos, é por ela que nós contribuímos, é por ela que nós nos sacrificamos. Essa é a essência da fé cristã. Só Jesus Cristo salva. Está escrito ali na torre, na entrada da igreja. Só faltou o hashtag lá em cima, né, presbítero Elton? Hashtag só Jesus Cristo salva. Esta afirmação não deixa espaço para a neutralidade ou para o relativismo religioso. Porque em um mundo que afirma que todas as religiões são boas e que cada um tem sua verdade, a declaração de Pedro aqui diante das autoridades levanta uma pergunta crucial para nós hoje. Qual é a pergunta? No mundo cheio de vozes religiosas, como saber qual delas realmente nos conduz à vida eterna? Diante de tantos profetas modernos, diante de tantas pessoas apresentando um produto religioso para as massas que estão à procura de preencher um vazio no coração, a pergunta que nós temos que responder é: como saber qual dessas de fato nos conduz à vida eterna? E a palavra de Deus nos dá a resposta aqui, que não é uma opinião humana, não é uma filosofia, não é algo que Pedro simplesmente organizou na sua mente, mas é algo revelado pelo Espírito Santo quando ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Agora, esse versículo aqui tem um contexto. No capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João decidiram ir ao templo para orar, à porta do templo existia, e todos os dias estava ali, um coxo, um paralítico. E ele vivia a esmolar naquele lugar. Era um lugar estratégico, porque o judeu ele tinha sempre o hábito de ir ao templo todos os dias e em várias horas do dia. Mas a hora do meio-dia era a hora mais frequentada. Talvez era a hora da pausa para o almoço, então eles gostavam de ir. E ali, esse coxo provavelmente estava na expectativa de ter um dia muito produtivo. Chegando àquele lugar, então, Pedro e João se deparam com aquele homem apressadamente já pede a ele uma esmola. Então Pedro diz assim: olha para nós não somos empresários, embora eles tinham uma empresa de pesca, mas eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Nós não somos ricos, olha para nós, nossos trajes são simples, nós compramos ali no bazar da Arlete. Olha para nós não temos bolsas e alforjes. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para aquele homem: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E Jesus operou um milagre, e aquele paralítico se pôs em pé, de modo que a multidão que estava ali ficou maravilhada de ver o poder de Deus. E todos se aglomeraram naquele momento diante de Pedro, alguns para reverenciar Pedro. Pedro diz: alto lá, porque não fomos nós que realizamos esse milagre foi realizado por Jesus Cristo. Mas Pedro aproveita aquela ocasião, aquele ajuntamento, nos versículos 15 e 16 de Atos 3, e ele prega um sermão poderoso, que ele já tinha pregado antes, mas agora ele prega pela segunda vez. E se você perceber, você vai ver que no final de sua pregação, 5.000 homens foram alcançados pela graça de Deus e convertidos pelo Espírito Santo. Então aquilo trouxe um grande movimento, deu um grande ibope, deu realmente viralizou a pregação de Pedro. Isso chegou até as autoridades. É interessante que naqueles dias as autoridades religiosas seculares eram inimigas. Os saduceus não se davam com os fariseus não se davam com a guarda do Sinédrio. A guarda do Sinédrio não se dava com os soldados romanos que faziam o policiamento naquela região. Mas se você observar que por causa desse milagre da manifestação do poder de Deus, essas autoridades se uniram. Opa, tem alguém querendo tomar o nosso lugar aqui. E a Bíblia diz que logo prenderam aqueles 2 homens e levaram para o Sinédrio. Capítulo 4, versículo 1 a 3 fala sobre isso. No dia seguinte, então, veio o interrogatório. E o interrogatório está no versículo 7, a parte chave desse interrogatório, quando então eles perguntam para Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E aqui, meus queridos irmãos, Pedro não teve em nenhum momento dúvida,
Pedro não repensou a sua situação diante daqueles homens, daquela ameaça. Pedro não pensou por nenhum instante, bom, se eu falar que foi Jesus, eu vou ser castigado. Ou se eu falar que, quem sabe, foi um episódio, apenas um episódio, quem sabe eu me safo. Não, Pedro ele foi categórico, ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E diz mais, versículo 10. Não somente ele diz em nome de quem realizou, mas ele mostra para aquelas autoridades o que eles fizeram com Jesus. Diz, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Que ousadia, que autoridade no Espírito Santo. Então, é nesse cenário de confronto, milagre e testemunho, que no versículo 2 ele proclama, porque não há salvação em nenhum outro. Meus irmãos, o que a Bíblia está afirmando é que Jesus Cristo é o único meio de salvação para toda a humanidade. Não há outro, não há outro. E por que nós podemos afirmar que somente Jesus pode salvar e nenhuma outra religião ou nenhum esforço humano pode ser suficiente para resolver o maior problema da humanidade? A resposta é uma só e está aqui no versículo 12. Porque Jesus tem o nome acima de todos os nomes. Glória seja ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, à luz dessa afirmação, eu gostaria de compartilhar 3 verdades poderosas acerca dessa afirmação tão abençoada e tão própria para os dias atuais. Em primeiro lugar, a primeira verdade que eu quero compartilhar, ainda no início do versículo 12, nós vamos nos basear apenas nesse versículo, é que Jesus é o único Salvador. Guarde isso, Jesus é o único Salvador. Pedro não sugere aqui, nem oferece aqui opções, mas ele afirma, Jesus não é, segundo Pedro está dizendo, um caminho, mas Pedro está dizendo, ele é o único caminho. E Pedro não está dizendo que Jesus é uma verdade, mas ele está afirmando que Jesus é a verdade. Então nenhum outro personagem da história, nem religioso, nem santo, nem apóstolo pode salvar o pecador da morte eterna. Então nós podemos afirmar que nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem José, nem Confúcio, nem Allan Kardec, nem o Papa, nem Maomé, mas somente Jesus Cristo pode salvar o pecador. Isso não é arrogância da nossa parte, é o que a Bíblia está dizendo, porque se você está num prédio, e esse prédio está no incêndio, e você sabe onde está a saída de emergência, e essa é a única saída, então é por essa saída que você deve passar. Da mesma forma, meus irmãos, não há possibilidade do homem ser salvo, a não ser por causa e pelo meio de Jesus Cristo. Ele é a única saída da perdição eterna, Ele é a única saída do inferno, Ele é a única saída da prisão do pecado, e Ele é o único que pode levar o homem a uma vida de paz com Deus. E essa verdade, meus irmãos, ela é universal. Perceba no versículo 12, quando Pedro diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque ele fala assim, porque abaixo do céu. Significa que em qualquer lugar, tempo ou cultura ou tradição, não há possibilidade de alguém ser salvo por outro nome, ou por outro ser, ou por outra personagem religiosa, a não ser Jesus Cristo. Então, se você mora no Brasil, se você mora na China, na Antártica, na Austrália, ou nas ilhas mais remotas do planeta, todos precisam de salvação, e só Jesus Cristo pode oferecê-la. Jesus é vital para a nossa vida, Jesus é vital para a salvação, pois da mesma forma que todos os seres vivos sobre a terra necessitam de oxigênio para viver, todos precisam de Jesus para serem salvos. Portanto, Pedro continua dizendo que somente este Jesus pode salvar, porque ele fala, porque abaixo do céu não existe, veja, nenhum outro nome. E na Bíblia, nome representa quem a pessoa é. Jesus tem um nome acima de todo nome. Seu nome é poderoso porque Ele é o próprio Deus encarnado. Deus deixou a sua glória e se encarnou, se humilhou e viveu entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esse Jesus, cujo nome significa Salvador, Ele veio para nos salvar da morte, do pecado e também do inferno.
Por isso, o nome de Jesus é poderoso, porque ele é o próprio Deus. Ele disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vem a mim, vem ao Pai. Então, o nome de Jesus, meus queridos, é inigualável, ele é supremo, ele é eterno, ele é incomparável, ele é tremendo, glorioso, imutável, soberano e suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Então, diante do nome de Jesus, a Bíblia fala que todos os poderes, o trono, o céu e até o inferno se prostrarão diante dele, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 está escrito: Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E quais são as credenciais bíblicas que nós encontramos que provam que Jesus Cristo é o único Salvador? Veja que Jesus não apenas afirmou ser o Salvador, como ele provou com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele viveu entre nós sem pecado, desde o seu nascimento sobrenatural até a sua morte. Ele viveu uma vida santa, embora tendo sido tentado muitas vezes, ele nunca pecou, sendo o único justo capaz de nos apresentar diante de Deus. Agora, se você pensar nos nomes de todos os religiosos, líderes religiosos, ou aqueles que são venerados por aí, se você for na origem deles, você vai ver que todos são pecadores. Porque nós aprendemos, e a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, por palavras e também por ações, mas Jesus em nenhum momento pecou, por isso ele tem a prerrogativa e a autoridade de se apresentar como nosso Salvador. Ele pagou pelos nossos pecados na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados, assumiu o nosso lugar, ofereceu-se como sacrifício vivo por nós, um sacrifício suficiente, perfeito e definitivo. Não precisamos fazer mais nada, não podemos acrescentar mais nada, porque tudo que ele fez foi perfeito. E além disso, Jesus também nos reconciliou com o Pai, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos distantes de Deus, mas Jesus, com a sua morte e ressurreição, nos reconciliou. Ao vencer a morte e ressuscitando gloriosamente, Jesus abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos entrar e nos achegar ao Deus maravilhoso, Deus e Pai presente entre nós. E esse Jesus, conforme nós cantamos aqui, ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará para buscar aqueles a quem o Pai lhes deu, que confessam o seu nome diante de todas as pessoas. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, ele é o nosso único Salvador. Muitas pessoas estão confiando em outras pessoas. Muitas pessoas estão confiando em boas obras. Muitas pessoas estão confiando em tradições religiosas. Outras estão confiando até mesmo no seu próprio dinheiro como sendo uma possibilidade, acham essas pessoas, de alcançarem a graça de Deus. Mas a Bíblia diz que o céu não pode ser conquistado, o céu não pode ser comprado, ninguém pode melhorar aquilo que Jesus Cristo fez. Então cabe-nos apenas aceitar pela fé e reconhecer com gratidão que louvado seja o Senhor por Ele ter nos dado Jesus, seu Filho, para morrer na cruz por nós. Então esta é a primeira verdade, guarde isso. Jesus é o nosso único Salvador. Mas ainda nesse versículo, Pedro diz que a salvação em Cristo é um presente exclusivo de Deus. Essa é a segunda verdade. Porque, continuando a leitura, ele diz assim: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado. E aqui é do verbo dar, é presente, é dom, é dádiva. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, é que Jesus é um presente de Deus para a humanidade. Que o nosso Deus desceu para nos salvar. Se você estudar sobre as religiões que existem atualmente, as mais conhecidas, como por exemplo o islamismo, que prega que a salvação é pelas obras e pela submissão a Alá e os escritos de Maomé. Se você olhar para o hinduísmo, por exemplo, que prega que a libertação vem após várias vidas, várias reencarnações, e isso por méritos próprios. Olha de novo agora para o budismo e você vai ver que eles ensinam que o homem ele recebe uma iluminação pelo esforço pessoal, pela prática de boas obras. O judaísmo moderno ensina que a fidelidade à Torá, sem reconhecer que Jesus é o Messias prometido, é suficiente para ser salvo. E o espiritismo, que afirma que o aperfeiçoamento moral por reencarnações é também o meio da salvação. Meus queridos irmãos, todas estas propostas têm um ponto em comum. E qual é o ponto em comum que elas têm?
o homem sobe a Deus. Segundo estas religiões, é o homem que sobe até Deus. Mas o Evangelho, as boas novas de salvação, o próprio Cristo, a palavra de Deus nos diz ao contrário. É Deus que desceu até nós. Não fomos nós que subimos até Deus, porque não temos essa capacidade, não temos esse mérito, não temos esse poder. É Deus, na sua misericórdia, que olhou para nós e teve pena de nós e pela sua graça nos alcançou com seu amor incondicional. O que é melhor acreditar? Acreditar que nós, pelas nossas obras, podemos de alguma forma romper todas essas camadas de pecados, iniquidades e de fragilidades e limitações e subir até Deus? Ou acreditar que pela fé, pela graça que o Senhor dispensou a nós podemos receber a esse Jesus que desceu para nos buscar? Porque Ele mesmo disse: eu vim para salvar e buscar o que estava perdido. Meus queridos irmãos, quem cai num poço profundo, ele não quer receber técnicas de como escavar e sair de lá. Ele precisa de alguém para descer, para resgatar, para tirá-lo de lá. Meus irmãos, nós estávamos no poço da perdição. Nós estávamos no profundo lamaçal do pecado, não tínhamos possibilidade nenhuma de sair de lá, mas Jesus desceu e foi até nós e nos resgatou pelo seu poder e pelo seu sangue Ele nos comprou. Portanto, o cristianismo é a única religião que tem a resposta, que tem o remédio para resolver o maior problema do homem. Qual é o maior problema do homem? É a separação de Deus, é o domínio pelo pecado. Por esta razão, a salvação é um presente exclusivo de Deus. E esse presente é um dom imerecido. A Bíblia fala aqui, Pedro diz, dado entre os homens, indica que a salvação é um dom de Deus. Como eu já disse, não se compra, não se conquista pelas boas obras, apenas se recebe pela fé. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E graça, meus irmãos, uma definição que eu uso muito e gosto dessa definição é aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. Quem diz que nós merecemos o perdão de Deus? Quem diz que nós merecemos o amor de Deus? Quem diz que nós merecemos o céu de Deus? Nós não merecemos coisa alguma, mas Deus, pela sua graça, Ele nos dá. E, portanto, a salvação é um presente. E quando você recebe um presente, você apenas recebe com alegria e gratidão. Se você receber um presente e tentar pagar pelo presente, ele deixa de ser presente. E a coisa piora que se você receber o presente e tentar pagar, tirar do bolso algumas moedas, alguns trocados, para tentar pagar um presente que valeu milhões. Assim é o homem tentando conquistar o céu pelas suas obras. Meus queridos, é dom de Deus. João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos salvar. Então, quando nós falamos isso, nós não estamos sendo arrogantes em dizer que só Jesus Cristo salva. Nós estamos trazendo uma verdade, nós estamos trazendo a cura, nós estamos trazendo o remédio, porque, veja bem, se você um dia descobrisse, vamos supor que você um dia descobriu a cura do câncer, você iria guardar isso para você? É evidente que teria que ser uma pessoa muito egoísta para fazer isso, mas normalmente ela iria querer compartilhar com as pessoas, levar esse alívio para as pessoas que estão sofrendo. Da mesma forma, irmãos, nós estamos compartilhando uma verdade absoluta que leva as pessoas que ouvem, aceitam e se rendem a esse Jesus a receber o presente da vida eterna. Então essa é a segunda verdade. A salvação é um presente exclusivo de Deus. Ninguém pode comprar, ninguém pode conquistar. Mas a terceira lição, ou verdade, que nós encontramos ainda no versículo 12, que Pedro conclui dizendo assim, vou ler o versículo todo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a terceira verdade que nós encontramos aqui é que todos precisam de salvação em Cristo. Todos. Porque a Bíblia fala que todos estão perdidos. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui nós encontramos a necessidade universal da salvação. E essa necessidade só faz sentido quando nós compreendemos a gravidade do pecado. Muitas pessoas não acabam, por algum motivo, de não entendendo o plano de Deus para a salvação, porque elas não compreendem a extensão, a profundidade e as implicações eternas
da gravidade do pecado em suas vidas. Algumas pessoas pensam que pecar é só cometer um erro, um deslize, é só, quem sabe, errar o alvo. Mas a Bíblia diz que pecado não é só isso. A Bíblia diz que pecado é uma condição espiritual de morte e de separação eterna de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles morreram espiritualmente, eles quebraram uma comunhão, um relacionamento com Deus, de modo que o homem perdeu no seu interior o desejo por Deus, ele passou a desejar apenas as coisas erradas, e é o que a gente vê na humanidade como um todo hoje também. Os homens estão cada um se desviando pelos seus próprios caminhos, distantes de Deus, porque a Bíblia fala que todos pecaram, e essa morte, a Bíblia fala que é uma morte espiritual, esse pecado é uma morte espiritual. Em Efésios 2, versículo 1, Paulo diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E esse mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz: não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Por isso, o homem precisa ser salvo, sim. E salvo de quê? Salvo da ira justa de Deus, da escravidão do pecado e da condenação eterna. Por isso todos necessitam de salvação. O pecado, meus irmãos, como já afirmei, rompe nosso relacionamento com Deus, reduz a nossa condição de imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós podemos afirmar, meu querido, você que está aqui, você que está nos assistindo, que não basta ser religioso, não basta guardar algumas regras, praticar alguns rituais, guardar alguns dias santos, fazer algumas peregrinações ou procissões. Não adianta você viver debaixo de um jugo de autoridades religiosas que pregam e que ensinam que a salvação pode ser conquistada, comprada pelas boas obras. É necessário nascer de novo, é necessário experimentar e passar pela regeneração, como Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Não importa se você é um homem catedrático na religião, um homem zeloso nas práticas e rituais da sua fé, importa sim, Nicodemos, que você nasça de novo. E para que um novo nascimento aconteça, são necessárias duas coisas importantes. Primeiro, arrependimento. A resposta ao Evangelho é a resposta dada para que possamos alcançar essa graça, é o arrependimento e também a fé. O próprio Jesus, quando começou a pregar, ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7,10, diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, será salvo. Mas o que é arrependimento, pastor? Arrependimento é sair da casa antiga para entrar na casa nova. A casa antiga é a casa do pecado, a casa da iniquidade, a casa da inimizade com Deus, a casa dos prazeres desta vida, dos prazeres da carne, de uma vida dissoluta, de uma vida imoral, de uma vida destituída da graça e da glória de Deus. A casa nova é a casa do perdão, é a casa do amor incondicional, da misericórdia que não tem fim, da graça que é aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá, da presença de Deus em nossa vida, da presença do Espírito Santo em nosso coração. É a casa da amizade, do louvor, da alegria, da paz divina que invade o nosso ser. Então, para que você possa experimentar, você tem que sair dessa casa antiga e você tem que entrar nessa casa nova e receber pela fé aquilo que Deus, só Deus pode te dar. De modo que você muitas vezes pode ter ouvido isso de diversas formas e por diversos outros pregadores, mas eu digo para você que mesmo que você tenha esse conhecimento, que só Jesus Cristo salva, o conhecimento em si não é eficaz. O conhecimento em si não pode operar tamanha salvação na sua vida, porque é o mesmo você ter uma enfermidade terrível, que já tentou vários tratamentos, já tomou vários medicamentos, mas chegou ao ponto que uma junta de médicos concluiu que um determinado medicamento, esse medicamento sim será eficaz para curar a sua enfermidade. Aí você pega aquele medicamento, você vai para casa, coloca aquele medicamento no armário ou na sua gaveta e deixa ele lá, e não toma esse medicamento. Qual a esperança de você ser curado se você não tomar o medicamento?
Da mesma forma, meus irmãos, há muitos que sabem quem é Jesus, conhecem Jesus, cantam louvores sobre Jesus, até desenham sobre Jesus, compartilham mensagens sobre Jesus, mas esse conhecimento não pode salvar. O que salva é deixar Jesus entrar no coração e mudar a sua vida de dentro para fora, de fora para dentro, da cabeça aos pés. De modo que essa é uma necessidade urgente e inadiável. A Bíblia fala em 2 Coríntios 6,2, eis que agora é o tempo aceitável da salvação, eis agora é o dia da salvação. Se ouvides a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você se encontra nessa realidade, como sendo uma pessoa que sabe muito sobre Deus, muito sobre Jesus, conhece muito da Bíblia, tem frequentado diversas igrejas, talvez até essa igreja por muito tempo, mas que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, saiba que a vida é breve. A vida é como uma neblina. Hoje pela manhã, quando eu levantei, eu vi que tinha uma neblina aqui rodeando o nosso bairro. E é interessante. Mas ao mesmo tempo que eu vi, eu já desvi, porque sumiu de repente. Assim é a brevidade da vida, meus irmãos. Da mesma forma, saiba de uma coisa, que o retorno de Jesus Cristo é iminente. Ele pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar agora, porque a Bíblia diz que será num piscar de olhos. E aí eu pergunto, você estará preparado? Porque quando o anjo tocar a trombeta anunciando a volta de Jesus, cessaram todas as oportunidades, já era, não tem o que você fazer. Portanto é hoje, agora, neste lugar, quem sabe, ou você aí em sua casa, renda-se ao Senhor Jesus Cristo. E saiba, meus queridos, que o coração pode se endurecer também. Às vezes pessoas se expõem tantas vezes diante do Evangelho e da Palavra de Deus e não tomam uma decisão para Cristo, que chega um ponto que Deus fala assim, quer saber, eu vou endurecer seu coração. E aí já era. Você está perdido. Então a salvação não é para ser adiada. Não é aquela ideia que muitos têm, deixa primeiro eu resolver minha vida, deixa eu consertar algumas coisas, deixa eu largar o vício, deixa eu me purificar de algumas imoralidades. A Bíblia diz que nós devemos ir a Jesus como nós estamos. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados de pecados, iniquidades, imoralidades, vícios e tantas outras coisas, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, nós não temos poder de nos limpar, só Jesus pode fazer isso. Então a Bíblia fala, venha como está, se renda, não espere o amanhã, faça isso hoje. Em conclusão, Pedro não buscou agradar aos homens, mas ele proclamou com coragem, e não há salvação em nenhum outro. Eu lembro de quando nós idealizamos a nossa fachada, e a ideia inicial sempre foi colocar aquela frase, só Jesus Cristo salva. E quando nós colocamos, eu lembro de uma pessoa me perguntar o seguinte, pastor, você não acha que isso vai afastar as pessoas aqui da igreja? Porque pode ser uma barreira. Eu disse, não, meu irmão, eu acredito que essa frase vai fazer com que as pessoas eleitas, salvas por Jesus, entrarão nesse lugar. As que reconhecem que são pecadoras, as que reconhecem que sem Jesus não podem viver, as que sabem que aqui se prega Jesus Cristo, que aqui Jesus é o Senhor, de que aqui Jesus reina soberanamente sobre nós. As pessoas que têm sede e fome de Jesus adentrarão aqui, porque sabem que aqui só Jesus Cristo salva. Então eu quero terminar aqui com 3 lições. Primeiro, para aqueles que ainda não se renderam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, saiba que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje Ele continua chamando os pecadores com ternura, com amor e com insistência, dizendo, vinde a mim, deixe suas redes, deixe seus negócios, deixe seus problemas, abandone seus pecados e vinde a mim, que eu vos aliviarei. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo hoje, não deixe para amanhã. Para aqueles que estão desviados, frios e distantes do Senhor, saiba que esse Jesus, Ele é poderoso para restaurar a sua fé e reacender a alegria da salvação em seu coração. Portanto, não perca essa oportunidade que Ele pode fazer com que o primeiro amor ressurja no seu coração. E você se levante novamente para Deus e glorifique o Senhor com a sua vida e com tudo que você tem. E para aqueles que estão firmes na fé, quero dizer, continuem firmes na fé,
Mas sejam corajosos, como Pedro, ao anunciar diante dos homens, quando os homens pedirem razão da esperança que há no seu coração, em nome de quem você vive, em nome de quem você prega, em nome de quem você faz estas coisas, em nome de quem você é uma pessoa honesta, em nome de quem você trata bem as pessoas, em nome de quem você é um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa e também uma boa pessoa, em nome de quem você é um verdadeiro crente aqui ou lá fora, aí você vai dizer com coragem e ousadia, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E é assim que nós devemos viver, meus irmãos. Você entendeu que Jesus é o nome sobre todos os nomes? Ele é o nosso único Salvador. Você pode dizer amém por isso? Que a salvação é um presente exclusivo dado por Deus por nós. Aleluia por isso. E por fim, que todos nós precisamos de salvação. E que só Jesus Cristo salva. Vamos falar? Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos.